O primeiro falante é o André Torres, psicólogo, filósofo, mestre em psicologia e professor. Tem se dedicado ao atendimento psicológico, aulas e ao estudo da história da psicologia, da ética, da vivência do sujeito em sociedade e da violência. André, obrigado. É com você. Boa noite. Eu queria também agradecer inicialmente ao convite do Fernando, da Baobá, agradecer a Melanzana pelo espaço, aliás, lindo espaço, e também agradecer às minhas coordenadoras que me permitiram estar aqui hoje, né? Me liberaram de um estágio que está começando ainda, mas semana que vem eu compenso isso. E pensar esse tema tão desafiador, mas ao mesmo tempo tão fácil de cair no senso comum, não é? Como o Fernando estava dizendo, a gente também rotula o preconceito, né? A gente também pré-entende o que está sendo falado. E acho que é justamente esse o ponto que é um grande gerador desse funcionamento todo. Tá? Pensar a palavra preconceito, eu vou começar por partes, tá? Cada um dos conceitos e depois fazer uma amarração. Então, pensar a palavra preconceito já é bastante conhecido, né? Pré mais conceito, ou seja, aquilo que vem antes, né? Pré, antes do conceito. Então, é uma reação que se tem antes de se ter um conceito sobre a coisa. Mas a gente pode pensar também, e o que é conceito? Indo um pouco além. Conceito, na origem da palavra, ele tem uma origem dupla, conceptus e concipere. Essas duas palavras significam tanto conceber, né, unir uma verdade sobre uma coisa, né, acolher o que se diz sobre uma coisa em uma palavra. Mas também significa reter, prender, né, conter. Então a intenção do conceito é atingir uma verdade sobre uma coisa e segurá-la para sempre, né? Esse é o ideal, né, dos filósofos antigos, dos cientistas, né? Um dia nós vamos saber tudo sobre tudo, bastará um único livro para saber tudo sobre o mundo, né? Mas a vida não é assim, né? O mundo muda, as coisas mudam, as coisas se transformam. O conhecimento de hoje já não vale para amanhã e por aí vai. Nietzsche, né, um filósofo bastante conhecido, ele tem uma grande crítica a isso. Ele diz que a metáfora é mais importante que o conceito, porque enquanto o conceito tenta manter o movimento, a metáfora é viva. Por isso ele sempre escreveu em linguagem poética, né, em aforismas, né, tentando tornar vivo, né? Quando você lê Nietzsche, você se sente provocado, né? Ele quer ter a reação das pessoas diante disso, né? E não uma coisa que se leia uma vez, se decore e se repita. Isso mata o movimento da vida. Agora, um preconceito é anterior a essa reflexão, né? Quer dizer, eu guardo, eu retenho, eu prendo uma verdade sobre uma coisa sobre a qual sequer eu pensei. Ou seja, é algo extremamente irracional, né? É algo que está antes do pensar sobre alguma coisa. Então, existe aí a possibilidade de cristalização, né, um termo usado na psicologia, de que você joga uma camada de cristal sobre aquilo e aquilo não se mexe mais. Isso a gente faz com as nossas verdades, como o Fernando estava falando aqui no começo, né? Eu tenho uma verdade de quando eu tenho 3 anos de idade, 5 anos de idade, 15, e tento mantê-la com 50. Né? Isso não é possível. Então, a ideia de sair do preconceito é justamente a ideia de quebrar esse cristal, né? De voltar ao movimento da vida, de olhar a coisa como ela se mostra hoje, né? O problema é que quando acontece essa cristalização, que faz parte do preconceito, você está tratando de palavras, de coisas vazias de sentido. Aquilo não tem, não reúne algo da realidade.
Aquilo é uma palavra solta. Então, eu pensando, eu resolvo todos os problemas do mundo na minha cabeça com uma facilidade imensa. Não é? Alguém te conta uma situação, você fala, mas por que você não fez isso? Né? O cara que está assistindo o jogo vê, mas esse gol até eu marcava. Né? Mas você não chegava nem até a metade do campo correndo, né? Se for lá no campo mesmo. Ou seja, nós estamos habituados a nos desligar da realidade. Né? E isso é um grande problema. Então, quando se fala de preconceito, se fala já de uma reação irracional diante de algo, que geralmente é acompanhada de um julgamento. Né? Isto é ruim, isto não é bom. Né? Então, eu tenho já uma opinião formada e cristalizada sobre aquilo. O julgamento pode ser considerado já uma forma de violência, né? Uma violência psicológica. Eu rotulo uma pessoa e já estou julgando, né? Já estou sendo violento com ela, porque justamente estou impedindo que ela se mostre como ela pode ser. Né? Ela não morreu ainda, ela pode mudar. Né? Então eu já estou impedindo ela de ser viva. Né? E nós temos aí o conflito moral como um embate entre verdades irracionais. Moral vem de moralis, que significa costume. Então é apenas um hábito. Nossa gente está acostumada a fazer assim, então essa é a verdade. Né? Nosso povo faz assim, sempre foi assim, então é assim que deve ser. Né? Então isso é muito diferente da ética. A ética é o pensar sobre uma atitude, né? É fazer aquilo diante de muita reflexão. A moral é uma repetição, é um hábito, um costume que se cristaliza, assim como os preconceitos. Né? E quando você tem uma imposição sobre uma outra moral, né? A minha moral é melhor, olha o julgamento, né? A minha moral é melhor que a do outro. Então eu quero que ele obedeça à minha moral. Isto é a fórmula da violência. Por que isto é a fórmula da violência? Porque na relação entre essas duas pessoas, a pessoa que violenta está tratando a outra como um objeto, como alguém que não pensa, não é um igual, é um ignorante que deve aprender o jeito certo de viver e que eu vou mostrar qual é. Então, a partir desse momento, já há uma posição de superioridade e de imposição. Ou seja, essa é uma estrutura de violência que pode acontecer de diversas formas. Você tem diversas formas de violência. Física, psicológica, sexual, fatal, verbal, faz parte da psicológica. A negligência é um tipo de violência. Né? Então você tem diversas formas de tratar o outro como objeto. Escolha uma. Né? Nossa sociedade, de certa forma, faz isso. Né? E há uma certa glamourização também da violência como resolução dos problemas. Né? Então, para você conseguir enfrentar alguém, você precisa agredi-lo. Né? Então, as soluções, né, que a gente tenta pensar, elas dizem respeito a um questionamento dessa fórmula da violência. Como é que a gente pode sair dessa fórmula da violência? Bom, uma palavra muito importante é a palavra tolerância, que a gente está habituado a falar, mas o histórico dela é muito interessante. A tolerância, ela é um conceito que começa na Idade Média para falar sobre tolerância religiosa dentro da Igreja Católica. Né? Por incrível que pareça, a Igreja Católica medieval, um filósofo chamado William de Ockham, ele pela primeira vez usa o termo tolerância, pensando que seria talvez possível conviver com os pagãos. Né? E ele foi um filósofo bastante marcante, né, para o nascimento, para o renascimento, inclusive. E esse conceito ele vem sendo desenvolvido, ele atinge o seu auge no iluminismo. Né? Os iluministas falam muito sobre a tolerância, mas um pouco antes, justamente na Reforma Protestante, que acontece no Renascimento,
os protestantes usam muito o conceito de tolerância, né? Justamente porque eles estão querendo começar uma nova religião, diferente da religião oficial, que é a católica, né? E depois acontece a Contra-Reforma e toda aquela história que a gente conhece, da Inquisição e tudo mais. Mas os protestantes usam nesse momento do conceito de tolerância para argumentar, né? Sejam tolerantes conosco, permita-nos ser diferentes, né? Hoje eu vejo que o que a gente presencia em lugares do mundo, em especial no Brasil, uma grande intolerância, inclusive da parte de protestantes, né? Quer dizer, este conceito ele está esquecido, né? No iluminismo ele avança para a tolerância não apenas religiosa, mas sobre qualquer diferença cultural, né? Então isso teve um auge nos séculos 17, 18, né? E se levou para a definição de Estado, que é garantir os direitos civis dos cidadãos, né? Mas parece que nós entendemos a tolerância, mas ela ficou esquecida do nosso dia a dia, né? Até mesmo quando acredito estar defendendo, eu posso ser intolerante ao defender uma minoria, né? Posso ser intolerante e violento, né? Então, é algo muito difícil da gente conseguir identificar na gente e sair, né? Eu tenho, como o Fernando citou, eu tenho estudado esse fenômeno da violência, que eu acho interessantíssimo, né? Nós temos como saída as vias conhecidas, né? A educação, o diálogo, mas como educar, como dialogar, né? Isso é um grande desafio. Eu conheci recentemente uma vertente da psicologia que eu tenho estudado e acho que vou estudar cada vez mais, que se chama comunicação não violenta. E a intenção é justamente quebrar essa forma de dizer. Então você prestar atenção em como é que você diz a frase para a pessoa sem cometer uma violência psicológica. E quando você começa a pensar nisso, você vê o quanto você é violento todos os dias, toda hora, sem parar, até para você mesmo, né? Então é um desafio conseguir se perceber, perceber o outro, que é a empatia, mas é a única saída, né? Porque nós podemos fazer como fazia Heráclito, um dos filósofos pré-socráticos mais marcantes, um dos meus preferidos, que inaugura a dialética. E a dialética é crescer com a diferença e não brigar com a diferença. Tá bom? Obrigado.